Mas eu não vou fazer de novo. Tá bom, tá bom. Então tá, vamos lá. A gente estava estudando aqui a prece pelos doentes e obsidiados, né? Vimos aí na última aula que as doenças fazem parte das provas da vida. E sempre as provas têm por finalidade. E já vejam que o título é Prece pelos doentes e obsidiados. Portanto, a gente já presume que as doenças e as influências espirituais inferiores, elas têm por finalidade o nosso progresso. Que é o que a gente até recorda, né, de aulas anteriores do Livro dos Médiuns, que é justamente a falta de caridade, ou aqui até do Evangelho, né? Enfim, os desvios nossos com relação às paixões que recebemos essas influências espirituais inferiores para nos levar à frente. Mas o ponto é das doenças. As doenças são provas. Quais são as causas da doença? São as grosserias ainda do corpo físico, que é o corpo atual nosso. Mas a gente percebe pela história nossa que o próprio corpo ele tem se desenvolvido, né? Numa época em que nós éramos hominídeos, o nosso corpo era ainda mais grosseiro, né? E a expectativa de vida era muito baixa. Então, isso tem melhorado, mas o corpo nosso ainda carrega bastante grosseria e as nossas paixões, os nossos excessos geram em nós germes malsãos que se tornam até hereditários. E essas são as causas das doenças, né? Paixões, excessos num corpo um tanto grosseiro. Beleza, quando nós nos adiantarmos e, por consequência, passarmos também a habitar regiões mais elevadas, nós não teremos doenças, ou as doenças serão outras, serão doenças mais leves, né? Até que chega uma época, um momento, a partir de um determinado nível evolutivo, em que nem doença há mais. Bom, mas por enquanto estamos aqui e ficamos doentes. Mas não há algum recurso de cura? Há. E nós temos que empregar o intelecto em busca dos recursos farmacêuticos, né? Em busca do que a ciência possa ofertar. Mas, ao lado disso, nós temos ao lado disso a mediunidade curadora. E também, que é o que nós estamos efetivamente fazendo aqui, vamos orar pelos doentes? Vamos. Por que nós vamos orar pelos doentes? Deixa os doentes para lá. Não, porque a prece feita pelos doentes dá uma boa influência, né? Influencia, auxilia. Então, essa é a finalidade. Beleza? Então, vamos lá. Prece. Primeira prece para ser dita pelo próprio doente. Ou seja, quando nós estamos doentes, então, né? Quando nós estamos adoentados. Senhor, és todo justiça, né? Assim, devo merecer a doença que me enviaste, visto que nunca impões sofrimento algum sem causa, né? Então, veja, há uma causa para as nossas doenças. E esse sofrimento e essa doença passada tem por finalidade uma melhoria nossa, né? Uma melhoria, principalmente uma melhoria moral, né? Porque, como disse Paulo, quando ele curou um romano, um comandante romano de toda a ilha de Chipre, um governador romano chamado Sérgio Paulo na ilha de Chipre, ele vai dizer, olha, Jesus trabalha pela causa de todas as doenças, mas todos nós morreremos. Então, uma saúde plena aqui na Terra nós nunca viveremos. Mas, combatendo a causa de todas as doenças, que são os males morais nossos, nós podemos gozar na vida de relativa saúde física. Então, vamos lá. Confio. Então, tá vendo? A gente está doentão, muito doente, né? Vamos agravar a situação, estamos muito doentes. Senhor, és todo justiça. Essa doença eu naturalmente mereço, porque tu só envias sofrimentos retificadores quando há uma razão. Confio-me
para minha cura, a tua infinita misericórdia. Mas também sei que eu não vou ficar para sempre doente. Tu és misericordioso, né? E a minha cura chegará, ainda que seja no plano espiritual. Se for do teu agrado, se for do teu agrado, restitui-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário, devo sofrer, mas bendito seja ainda o teu santo nome. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porque o que fazes só pode ter por fim o bem das criaturas. Então vejam, né? Enxergar no sofrimento. Essa é uma das coisas mais importantes do nosso estudo. Enxergar nas aflições, nos sofrimentos, nas doenças, nas dificuldades físicas ou morais pelas quais nós estamos passando, uma finalidade boa, né? Porque só pode ter por fim o bem da criatura. E submeto-me a isso, quer dizer, há um sentimento de resignação. E esse sentimento é oriundo do que você aprende, do que nós estudamos, correto? Faze, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar, né? Então, olha só, a enfermidade é só um aviso, é só um aviso. E me leve a refletir sobre a minha conduta. Então, foi a conduta desviada que causou a doença. Portanto, a doença surgiu pelo meu próprio desvio, né? De certa forma, acabou que foi uma consequência do que eu busquei. Ora, mas pela doença, vamos refletir sobre a conduta para evitar novo erro, evitar nova doença. Aceito-a como uma expiação do passado, né? Então, como hoje nós estamos melhores do que fomos no passado, ou estamos iguais, o que hoje vivemos é ainda uma consequência do que fizemos no passado. E eu aceito essa expiação, né? Essa doença que às vezes tem causa no passado e que eu repito na vida atual a conduta que anteriormente no passado eu ainda fazia. E também aceito essa doença como uma prova para demonstrar que eu tenho fé. Quer dizer, fé em todo esse conhecimento que foi dito aqui. Não é uma fé assim, né, eu tenho fé que você existe. Não só, não pode ser uma fé de conhecimento restrito, né? Mas é uma fé que a gente sabe que Deus é justo e que eu devo merecer isto que estou passando. Houve uma causa, mas eu confio em Deus e um dia estarei curado pela misericórdia dele. Se quiser, me cure agora. Se não quiser, submeto-me sem queixas aos sábios desígnios do prolongamento um pouco maior da doença, porque sei que então é ela que me traz o melhor, né? Não percebe? É fé em tudo isso. E é uma prova para eu demonstrar a fé, porque quando está tudo fácil, eu sento na frente da TV, né? Que beleza, vou assistir agora um programa de televisão, uma maravilha, saúde física, tudo ótimo, né? Agora, quando a prova está dura, a vida está difícil, as circunstâncias ficam grave, é aí que eu tenho que demonstrar pelo meu bom comportamento, pela minha submissão, pelo não entregar ao desespero, é que eu demonstro que tenho fé e que estou submisso à vontade divina, né? Não é isso? E ele diz assim, veja-se a prece do item 40. A prece do item 40 é aquele segundo item, né? Prece para si mesmo. E essa prece é a prece em que nós estamos prevendo a nossa própria morte, né? Prevendo a morte próxima. E o que diz lá nessa prece, né? Dessa prece do item 40? Que mesmo que a doença, então, nos leve à morte, e nós, na iminência da morte, devemos ainda
conforme essa prece do item 40? Manter a fé, manter o pensamento elevado, porque a prece e o pensamento elevado facilitam o desligamento da alma com o corpo, né? Ficamos doentes e é provavelmente de doenças que nós vamos falecer, todos nós, né? As doenças nos levarão para o plano espiritual. Então, essa prece vai chegar um momento em que nós estaremos na iminência da morte. Aí lembra dessa prece, ó. A fé e a elevação do pensamento aceleram o desligamento do espírito do corpo. Então, assim, se eu vou falecer, tudo bem. Vou para o plano espiritual, cumprir a minha etapa, tomara que eu tenha tirado uma nota 7 nessa vida, né? Tomara que eu não tenha tirado um 3,5, na opinião dos espíritos que são superiores a mim. Então, eu estou tranquilo, o pensamento está elevado, aí eu consigo ver a equipe espiritual que veio trabalhar pelo meu desligamento, que veio me auxiliar, que vai me levar uma ótima coluna espiritual. Agora, se eu estou desesperado, não quero morrer, não quero morrer, eu tampo a minha capacidade de visão. Aí eu não vejo esses espíritos, eu fico mais preso ao corpo por um prazo mais longo. Pode o corpo ser sepultado e ainda estar ligado ao espírito por causa dessa falta de fé, por causa dessa falta de elevação do pensamento. Estou embotado em mim mesmo, sem perceber uma equipe espiritual que deseja me socorrer, né? E aí o corpo começa a sofrer as decomposições. Ora, como o espírito está vinculado ao corpo, ele começa a sentir e a perceber tudo aquilo que para ele vai parecer um inferno. E não é o inferno, é só o sepultamento, né? Mas aquele que se elevou pela fé, pelo pensamento, não. O corpo é da terra. Não. Eu sou uma alma imortal. Eu sou imortal. Daqui a 1 milhão de anos eu estarei vivo. Não, agora é só uma das reencarnações que acabou. Eu vou voltar para o plano espiritual, né? Estou tranquilo. Percebeu a diferença? Então, essa prece para ser dito pelo doente. E, no final, incluiu uma circunstância. Qual? A doença no momento da morte, na iminência da morte. Beleza? Legal? Então, lembra, a morte é só uma passagem, né? Então, vamos lá. Prece pelo doente. Então, agora nós estamos fazendo prece para outra pessoa e essa outra pessoa é quem está doente. Beleza? Então, vamos lá. Meu Deus, os teus desígnios são impenetráveis. Quer dizer, né? Nós não sabemos as razões pelas quais nós adoecemos, pelas quais os outros adoeceram. Isso é falta de conhecimento nosso, falta de intelecto, né? Por que que uma pessoa e como um espírito criado por Deus, por exemplo, vamos aí mais fundo nas questões, já pensaram sobre isso? Mas Deus criou todos os seres. Como é que alguns são esquizofrênicos? Hum? Ora, naturalmente, pelo que nós estamos estudando aqui, foi a própria pessoa que teve uma determinada, vamos usar a palavra do livro, que teve uma determinada conduta, talvez em vida anterior, né? Talvez em diversas vidas anteriores, e algumas condutas atuais que levaram ao transtorno da esquizofrenia. Enfim, pensa, generaliza todas as doenças psíquicas, todas as espécies de transtorno, né? Transtorno obsessivo compulsivo, depressão, né? Enfim, é tudo causa nossa. Mas essa própria doença visa uma finalidade boa, visa o bem, né? A gente começa com a doutrina espírita a ter algum esclarecimento leve sobre isso, mas esses desígnios, essas intenções, essas finalidades são algo impenetráveis ainda, né?
A gente não é o Chico Xavier que tem um grau de conhecimento tão alto que ele vai dizer, não, essa pessoa deu um tiro no coração, por isso que ela está com essa síndrome, e aí diz o nome da síndrome e tal. E então, vamos lá. Os teus desígnios são impenetráveis, e em tua sabedoria, e como tu és profundamente sábio, julgaste por bem afligir a fulano de tal. E a gente cita o nome daquela pessoa doente. E às vezes não só uma doença física, uma doença psíquica grave, né? Doença psíquica grave. Pela enfermidade, lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te por-lhes um termo. Por um termo. O termo é um fim, né? Por um fim ao sofrimento. Espíritos bons. Primeiro se dirigiu aos espíritos, a Deus, né? Se dirigiu a Deus. Agora os espíritos bons. Espíritos bons. Ministros do Onipotentes, ministro de Deus. Secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Né? Então, vejam bem aí, né? Você não pediu, digamos, a cura, mas pediu um alívio. Dirige o meu pensamento. Olha aí o conhecimento dessa pessoa que está realizando essa prece aí, né? Ele está dizendo, o meu pensamento é uma energia, e é uma energia salutar, né? Então, está dizendo, leva essa energia salutar, né? Dirige o meu pensamento, a fim de que o meu pensamento vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Né? Vocês já estudaram o livro No Mundo Maior? Anotem aí, deem uma lida nesse livro. É um livro excelente que fala a respeito dos transtornos psíquicos, e ele vai envolver esse conteúdo. Qual é a causa? Qual é o trabalho da espiritualidade para aliviar, para, digamos assim, evitar as doenças psíquicas, sem tirar a liberdade do homem, porque cada um tem que sofrer os efeitos daquilo que praticou, né? Mas eles tentam combater, às vezes, a nós próprios, para que nós não caiamos tão gravemente, mas ainda nos deixa a liberdade de agir, porque a gente tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Então, dá uma lida nesse livro lá. É um livro magnífico de Chico Xavier. O espírito André Luiz escreve pelo Chico Xavier. As espécies de transtornos psíquicos e físicos, consequência dos nossos desvios morais. Então, vamos lá. Lá tem muita coisa. Tem relações de ódio, tem aborto, alcoolismo, né? Erros graves praticados em vida passada, de muita agressividade, como que a pessoa reencarna. É um livro muito, muito bom. Então, vamos lá. Prece. Agora, para ser dita pelo médium curador. Então, vimos, né? Prece que o doente faz, prece que nós fazemos pelo doente, e prece por alguém que é um médium de cura. O médium de cura qual é o médium de cura? O médium de cura, ele é um médium de efeito físico. Ele doa muito ectoplasma. Mas ele tem que ter uma boa conduta moral, porque essas qualidades fluídicas, elas podem sair de algo muito escuro e grosso e de características inferiores até um fluido luminescente rarefeito. Beleza? Mas essa energia digamos assim, é pouca coisa. Porque todos os seres possuem. É pouca coisa. Mas o nosso pensamento e a nossa conduta moral oferta qualidade a esses fluidos. Mas todos os seres vivos possuem essas espécies de fluidos físicos. Mas o médium curador, por ele, se ele está moralmente bem, com uma conduta reta, se ele tem até um bom estudo, porque o estudo faz com que todos os nossos trabalhos não fiquem estacionados, né?
que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade daquilo que nós fazemos aos outros. Beleza. O médium curador, ele, por estar propenso, estando moralmente bem e tendo fluidos, como todos os seres possuem, ele recebe um fluido superior, fluidos muito mais salutares, que são dos espíritos superiores. Então, ele não passa de uma tomada, de um fio, a partir do qual entra pela cabeça dele e sai pelas mãos, e sai pela fala. Né? Beleza? Então, ele é só um canal. Então, vamos lá. Meu Deus, se te dignas servir-te de mim, indigno como sou, então vê a primeira coisa. Você é humilde. Você tem que ser humilde. Não é você que está curando ali. São fluidos que passam por você, né? Poderei curar esta enfermidade se for a tua vontade. Então, antes de tudo, se for vontade tua. Porque tenho fé em ti, mas sem ti nada posso, né? Então, depende muito mais do Pai. Mas há uma necessidade de uma crença positiva para que o fluido humano esteja receptivo ao fluido superior e que ocorra o fenômeno da cura a um terceiro, né? Permite que os espíritos bons me impregnem com os seus fluidos salutares. Viram aí como é que a coisa funciona? A fim de que eu os transmita, o fluido que eu recebi, que não é meu, a esse doente. E livra-me de toda a ideia de orgulho, de toda a ideia de egoísmo, né? que lhe pudesse alterar a pureza. Então, um médium curador, se ele carrega algum grau de orgulho, nossa, olha, eu fiz uma cura de uma pessoa. Nossa, olha, eu aliviei uma dor de cabeça, um problema qualquer. Tá se achando bom, tá, vai contaminar. Da segunda vez em diante já não consegue nada, né? Lembra André Luiz no livro Os Mensageiros? André Luiz nos livros Mensageiros, ele estava lá num centro espírita, mas é a década de 40. Então, são aqueles centros espíritas que são, né, nas casas das pessoas, né? A pessoa tem um salão que ela uma sala em que ali ela realiza o início do crescimento dos centros espíritas no Brasil. Aí, beleza. Aí eles vêm da colônia Nosso Lar. Geralmente, essas pessoas que fundaram as casas espíritas no Brasil, nas suas próprias residências, eles vêm, renasceram da colônia Nosso Lar, de uma colônia de ultra elevada, e aqueles trabalhadores que ficaram no plano espiritual, eles vêm auxiliar o desenvolvimento daquele trabalho. Beleza. Então, tem as orações, tem os estudos, tem o passe. É a gente que faz as coisas tudo separada, né? Não, agora é o momento do passe, vai no passe na casa espírita. Não, agora é o estudo, vai no estudo. Não, agora é o processo de desobsessão, vai na desobsessão. Mas o espírito trabalha tudo ao mesmo tempo. É a gente que separa pela nossa, digamos assim, incapacidade. Mas os espíritos, no estudo, ele faz de tudo. Faz uma desobsessão, faz uma cura, faz isso, faz aquilo. Tá, beleza. Aí, eles estavam atendendo não só aos encarnados, mas também aos desencarnados. Mas os desencarnados propensos à melhoria. Alguém que está revoltado, alguém que está zombando, mesmo no plano espiritual, os espíritos, né, eles não entram nessas casas espíritas. Não entram, porque é um trabalho infrutífero. Eles deixam entrar os espíritos que são nossos acompanhantes, que estão sofrendo, né? Que creem que seja possível uma melhoria, que buscam alguma coisa melhor, né? Ainda que seja um conhecimento. Tá? Aí entrou uma pessoa que era cega, né? Um espírito que era cego. E ele se submeteu ao passe, e o André Luiz deu o passe lá. E a pessoa passou a enxergar, o André Luiz estava se achando. O André Luiz ficou, né, assim, se achando, como quem diz, olha, ficou assim surpreendido, né? Ficou assim, meu Deus, olha, realizei uma cura, realizei uma cura. Ele estava impressionado com ele mesmo, aí ele falou, né? Bateu no ombro dele, André Luiz, a obra não é sua, não. Vai para frente, quem está curando é o pessoal de cima, é Jesus, você só foi um canal.
vai em frente que o outro está aí do seu lado, está precisando também, o que você está olhando aí? Né? Aí ele foi trabalhar. Então, né, um médium de cura aí não pode se orgulhar. Então, vamos lá. Agora, a prece para ser dita pelos obsidiados. Beleza? Então, vamos lá. Prefácio, quer dizer, alguns conhecimentos iniciais, né? O conteúdo de uma prece para ser dita por alguém que está sofrendo um processo obsessivo. Lembra bem, a mediunidade está em tudo, né? Pensou, fez uma sintonia. Fez uma sintonia, pode haver uma associação. Se é com espíritos superiores, maravilha para nós, mas só será com espíritos superiores se o conteúdo do nosso pensamento é elevado. Se não é elevado, essa associação ela degenera em dificuldades psíquicas, em dificuldades físicas e pode gerar uma interdependência de uma alimentação de fluidos inadequados, né? Mas isso tudo, como a gente sabe, tem por finalidade o bem. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ora, então, se não é persistente, não é obsessão. Quer dizer, eu posso receber uma influência num momento ou no outro, estou meio desligado e veio alguma ideia aqui. Veio alguma ideia. Não é tão boa, mas veio, né? Aí, opa, mas que ideia é essa que me surgiu aqui? Né? E eu afasto aquela ideia. Se não é persistente, então não é obsessão. Então pode ser uma influência momentânea que não gera efeitos, beleza? Pode até nos enganar, mas a enganação sofrida não indica que haja uma obsessão. A obsessão é se há uma persistência, beleza? Mas vê que isso comporta muitos graus, sim? Tem algum grau que é até intermitente, mas não é persistente. Enfim, tudo isso a gente tem que levar em conta. Quando a gente tiver aquela... Agora, imagina o constante pensamento do Chico envolto com os sentimentos de doçura. Sofre alguma influência negativa, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas os espíritos não param de tentar, porque se ele derrubar um general, o exército inteiro cai por terra. Mas o general mantém sua força, né? Então, deu para entender a coisa? Por exemplo, a gente tem uma finalidade. Eu vou dar um exemplo, uma finalidade. Qual é a finalidade? Agora eu tenho que me concentrar aqui no meu trabalho. É o meu trabalho, eu tenho que vincular a minha mente àquele trabalho. Beleza. Aí você passa a se analisar. Eu vou trabalhar aqui por 6 horas. Mas deu 15 minutos de trabalho, a sua mente pensou em 4 assuntos. Era lá, mas era só um. Quem são esses outros 3? Analisa esses outros 3 assuntos. Aí foi um problema familiar, foi um atrito, foi a resolução de algumas coisas da casa. Né? O que disso não é bom e você não quis focar são influências que estão chegando ou que você mesmo tira de você e pode fazer uma sintonia nesse sentido. Beleza? Então, quando diz orar e vigiar, ora para elevar o pensamento e fazer uma sintonia superior. E vigia. Como assim vigia? Vigia o que você está pensando. Porque a gente tem que ter o controle da nossa mente. Né? Eu quero pensar só nesse assunto. E eu estou pensando em 15 outros? Como pode? Dos assuntos que não são bons. Se há uma persistência naquele conteúdo, isso é obsessão. Né? Beleza. Apresenta a obsessão características muito, muito, mas muito diversas. Muito diversas. Desde uma simples influência moral. Né? Surgiu aqui, vamos fazer alguma coisa que não é tão adequada na prática do bem para alguma pessoa. Né?
ou, né, entenderam bem como é a coisa? Uma simples influência moral negativa, mas que não gera efeitos físicos, que não há uma persistência muito significativa. Sem sinais exteriores perceptíveis. Então saiu de uma coisa muito leve, que não tem sinais exteriores de percepção, isso todos nós sofremos, até uma perturbação completa do organismo e uma perturbação completa. O adjetivo tem mais força que o substantivo. Não é uma perturbação qualquer. Pode chegar a uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Deu para entender? Por exemplo, como foi que essa pessoa adquiriu, já que ele foi um espírito criado por Deus, como foi que ele criou a epilepsia? O que essa pessoa fez em vidas passadas, né, que a levou a ter nesta vida a epilepsia? Eu tenho pessoas na minha família que tiveram epilepsia. Um tio meu, por parte de pai, era epilético. E ele morreu afogado porque teve uma crise epilética dentro da água, né? Agora vejam, que doença é essa aí? Inteligente essa doença. Muito inteligente. Porque quando ele estava em situação de perigo, é que ele tinha as crises. Quando ele estava super bem no sofá, não tinha crise? Não. Mas quando ele passava, vamos nadar no rio. Opa, aí tinha crise. Então, a epilepsia é uma doença que pode ter causa física sem que haja um processo obsessivo? Pode. É uma doença física. São efeitos que restaram naquele perispírito, e quando ele renasceu, o corpo físico, digamos assim, copiou do perispírito, do corpo da alma, aquela deficiência, aquela debilidade. Então, ele vai ter crise epilética por causa das deficiências físicas. Ou sofreu um acidente de carro, ou alguma coisa. Vai ter crises epiléticas por essa deficiência física. Mas existem outras epilepsias que são causas espirituais. A do meu tio era espiritual. Ele estava sofrendo um processo obsessivo significativo. Então, aí a gente estuda o espiritismo e pergunta, mas o que foi que será que o tio do João fez em vida passada para ele ter a crise epilética obsessiva? Fez alguma coisa errada. Aí você vai lá e lê o livro Nos Domínios da Mediunidade, um dos capítulos iniciais. Tem lá um caso de epilepsia. Lembram disso? E ainda, aquele jovem que entra com a sua mãe numa reunião mediúnica, ele está buscando o centro espírita para melhorar, e ele tem epilepsia. Aí o que acontece? Nessa reunião mediúnica, o André Luiz está lá com o Hilário e Aulus para aprender sobre a mediunidade. Mas não é caso de epilepsia? A epilepsia é uma espécie de mediunidade? Neste caso, sem obsessão, é. Então, o que acontece? Dentro da casa espírita, o jovem vai ter um ataque epilético. Mas era um processo obsessivo? Era um processo obsessivo. Mas você não falou que os espíritos revoltados não entram, João? Não entram. Mas nesse caso foi permitido. Nesse caso foi permitido por quê? Para fins de estudar. E também para receber até aquele espírito revoltado, para que ele também sofresse um tratamento. Então, antes de ocorrer o ataque epilético, foi permitido a ocorrência pelo espírito diretor da reunião mediúnica, com essa finalidade, para fins de estudo e para fins de atender a ambos os espíritos ali. Mas João, ele permitiu um ataque epilético?
E fora da casa espírita? Ele não sofreu milhares de vezes e não sofreria milhares de vezes? Aquele na casa tem essa finalidade. Então, os guardas deixam passar porque o diretor-geral disse pode acontecer. E antes que acontecesse, o Aulo já sabia e ele chamou o André Luiz e o Hilário para observarem um jovem encarnado que sofreria o ataque epilético antes que acontecesse o ataque. Deu para entender? Então, o Aulo estava ali do lado do doente esperando que acontecesse o ataque epilético. Deu para entender? E aí, ataque epilético. O rapaz caiu no chão, no caso de epilepsia grave. Eles estão entranhados uns nos outros de revolta. Qual foi a causa em vida anterior que levou a esse processo obsessivo que volta aqui ao Evangelho, a gente está estudando o Evangelho. Uma perturbação completa das faculdades mentais. Qual era o motivo? Na vida anterior, esse jovem, ele era um médico. E o que ele fez? Ele roubou a esposa do seu irmão. E ainda, ele agiu de forma maléfica para que esse seu irmão ele tivesse perdas econômicas, tivesse perdas sociais, quer dizer, saiu até daquele contexto de grupo de pessoas amigas, pelas tramas do irmão, e acabou internado num hospital psiquiátrico. Depois que ele desencarnou, ele viu toda a trama, ficou sabendo, encontrou a sua ex-esposa, né, a sua esposa com o irmão, e aí ele começou a obsidiar o irmão por um prazo longo. Depois o irmão morreu, a influência obsessiva continuou no plano espiritual, o irmão reencarnou, mas o outro não perdoou, porque ele foi traído por alguém da sua própria família. A traição é muito difícil de perdoar em qualquer caso, ainda mais quando é alguém da família. Como é que você vai demover da ideia do espírito a ideia do perdão num caso desse? Percebe? É uma coisa, não vou perdoar jamais, não vou mais nem pensar. Eu vou fazer justiça. As consequências. Epilepsia. Epilepsia. Então, vê, uma conduta nossa hoje de um comportamento moral indevido pode gerar consequência por 200 anos. Pode gerar consequência não boa por 300 anos. Eu, neste momento, pela minha conduta, talvez esteja criando problema para mim, para outros, na próxima vida e na outra. E na outra. Então, talvez eu esteja construindo a minha epilepsia. Sim, sim, mas não, nós não, né? Estamos estudando para termos uma conduta moral reta. É isso aí, para evitar todos os males futuros. Então, vamos lá. Então, desde uma simples influência, vamos fazer tal coisa? Vamos relaxar um pouco, para de trabalhar um pouco. Uma simples, uma coisa leve, até uma perturbação completa. Oblitera, quer dizer, inutiliza, obstrui todas as faculdades mediúnicas. Aí você passa a não ouvir os espíritos superiores. Você está envolto com os fluidos daquele espírito que te obsedia. Certa vez eu tive raiva de uma pessoa, né? Tive raiva. Aí fiquei vinculado a um espírito inferior por aquela raiva. Aí à noite eu fiz, mas eu não estava sabendo. A ignorância, né? A ignorância não sabe que sofre. Aí eu fiz uma oração. Beleza, fui dormir. Achei que ia ter um contato com algum espírito superior. Veio a coisa mais horrenda. Eu falei, pelo amor de Deus, estou obsidiado. Estou obsidiado. Solução. Livro dos Médiuns, né? Solução para as obsessões sofridas. Livro dos Médiuns, simples assim, porque a gente tem que ter tranquilidade nas nossas dificuldades. Eu vou me abalar? Não. Olha, você tem, primeiro, se mostrar mais paciente que o espírito. Porque se você se
enervar, ele fica feliz, está dando resultado aquilo que ele está querendo, né? Então, não, você fica resignado. A primeira coisa, resignação. Outra coisa, peça auxílio aos espíritos superiores e aos espíritos protetores. Vamos orar por ele, vamos orar por ele. Haja com ele com severidade e brandura. Rejeite essas ideias negativas, mas também seja simultaneamente benevolente. Opa, então é isso. Então, meu amigo, você está aí, tu? Então, nós vamos dar uma estudada aqui no Evangelho. Então, era um dia de folga para mim, um sábado, um domingo, uma coisa assim, e eu fiquei estudando o Evangelho durante o dia inteiro. No fim da tarde, aquela pergunta que eu tinha feito no dia anterior, antes de dormir, que eu queria a resposta dos espíritos superiores, só veio no fim da tarde. Do dia seguinte, falei, meu Deus, olha, eu fiquei 24 horas do dia com o espírito inferior, mas agora que a resposta daquela pergunta de 24 horas atrás chegou, significa que ele se afastou. Então, vamos lá. É isso que está falando aqui, ó. Né? Oblitera todas as faculdades mentais. Fechou o canal. Na mediunidade escrevente se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Era o caso. Eu estava perguntando uma coisa, só respondia um e respondia mal. Aí eu perguntava, só respondia mal. Os espíritos maus, eles pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral nossa. Ora, eles são pessoas da Terra, esses espíritos, eles são daqui. É igual essa briga comum entre nós, de a raiva de um do outro, né? A gente querendo fazer uma coisa, aí o outro diz, não, não vamos fazer nada disso, aí já começa a surgir sentimentos ruins. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. É parte da humanidade. A obsessão, como as enfermidades, e todas as tribulações da vida devem ser consideradas como uma prova ou como uma expiação e aceita como tal. Beleza, gente? Vamos encerrar aí, porque aí já deu a nossa hora. E depois a gente continua. Legal? Maravilha? Maravilha. Então, vamos lá. Quem faz a prece, gente? A Malu grava também a prece, né? Grava. Tá. A inicial a gente perdeu. Fica o registro aqui. A prece inicial a gente não gravou. Tá. Agora alguém faz. Já fiz a inicial. Então, vamos lá, gente. Passa. Bom. Amado Mestre Jesus, agradecidos, Senhor, estamos por mais este estudo. Hoje tivemos muitos aprendizados, Senhor, e sabemos que nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas vidas. E que em todos os momentos a oração, Pai, e o amor é o remédio. Então nos dê, Senhor, o conhecimento e toda a paciência necessária para sempre que tiver um problema, Senhor, olharmos com aquele olhar amoroso, caridoso, que não nos revoltemos, Senhor. Ilumina, Pai, todos aqueles que estão encarcerados, que por algum motivo de revolta ou não, acabaram se deixando enredar. Ilumina também todos aqueles, Senhor, que se encontram adoecidos, seja do corpo ou do espírito, e também cada um de nós, que estamos aqui, passíveis também de passar por essas situações. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar conosco no dia de hoje, todos aqueles que assistirão essa aula gravada. Incute em nossos corações, Senhor, o amor e a caridade. Esteja conosco, Pai, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém.
Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Bom final Tchau, de semana. gente. Um abraço. Fiquem com Tchau, Deus. bom final de semana. Tudo de Obrigada, bom. igualmente. Tudo de bom, gente. Tchau, gente. Bom Tchau. Tchau.